Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu culto doméstico deste sábado, dia 18 do mês de julho. Chegamos ao final de semana, graças a Deus que o Senhor tem garantido a nossa vitória. Eu quero fazer a leitura de um versículo que está em um livro profético da Bíblia e gostaria muito que você me respondesse aonde está escrito. E a palavra de Deus diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Essa palavra ecoa do Antigo Testamento, porque é a única vez que aparece no Antigo Testamento a palavra fé, mas dizendo de maneira gloriosa o oposto entre fé e alma inchada. Tem gente que engorda a sua alma com coisas, com fartura do mundo, mas esquece da fé. Porque a fé tem um outro fundamento. Ela é para o justo. Tá certo? Pastores, ovelhas do rebanho do Senhor, homens de Deus, pai e mãe, Deus abençoe e seu culto da família seja uma bênção para todos nós. E eu quero resumidamente falar sobre aquilo que nós ensinamos ontem na casa de Deus. O justo viverá da fé. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 3, versículo de 8 a 14, falando sobre a diferença entre a lei e a graça. A graça produziu a fé, abriu a porta para a fé. A fé é o firme fundamento de tudo aquilo que norteia a vida de um servo, de uma serva do Senhor. E por isso justificará da fé, porque a experiência da fé vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé está espelhada na palavra. Quando você lê a palavra, ouve a palavra, recebe a palavra, a sua fé se aguça e você louva o nome do Senhor. Em segundo lugar, o justo viverá da fé, porque a experiência que a fé produz, ela apoia o poder da palavra de Deus em nossa vida. Paulo escreve em Romanos 1,16, dizendo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Jesus, o evangelho vivo, judeu, israelita, nasceu em Nazaré, em Belém, em Judá, e assim ele comunica a bênção veio para o bom judeu. Eles, de alguma forma, fecharam a porta e ela veio para todos nós. É a bênção de Abraão que se espalha por todas as famílias da terra. E diz o texto, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós que não somos judeus, nós somos herdeiros dos gregos, gentios, de todo mundo. Em terceiro lugar, o justo vive da fé, porque a fé não se abala. Por que a fé não se abala? Por causa da fidelidade da palavra de Deus. Esta é uma palavra fiel, está escrito nos textos sagrados de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, ele sabia do seu passado, quanto ele lutou contra o caminho, o povo que seguia a Cristo Jesus, e ele se considerava um pecador principal. E todos nós sabemos que o céu é para os pecadores, mas não para o pecador carregado de pecado, ao pecador que foi transformado, redimido pelo poder da palavra e alcançado com bênção do céu. Cristo veio salvar os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, o justo viverá pela fé, porque a fé triunfa por causa da veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder santificador, o poder regenerador, o poder convencedor. Jesus, na sua oração sacerdotal em João 17:17, ele diz ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra
é a verdade. Se a palavra de Deus encontra repouso em nossa vida, se eu guardo a palavra no meu coração, então a palavra de Deus passa a ser para mim lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E assim eu posso confiar, sabendo que eu sou santificado pelo poder da palavra, pela veracidade, a verdade que é a palavra de Deus. Em quinto lugar, o justo viverá da fé, porque a fé é sempre atual. A fé não caduca, não perde a validade. A fé vai em frente, porque a palavra de Deus diz assim, porque a palavra é primeiramente. No Salmo 19, versículo 89, o salmista escreveu: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Veja que esta referência aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que ele veio a este mundo, trouxe a palavra, deixou a base da palavra, a palavra que inspirou desde Gênesis até Malaquias e de Mateus até Apocalipse. E no céu, a Bíblia Sagrada, a palavra Sagradas Escrituras, aquela que testifica de Jesus, é viva. Jesus Cristo vive para produzir fé, esperança e amor em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é sempre atual. Coloque a sua fé em evidência, meu irmão, minha irmã, que o Senhor vai te abençoar. Em sexto lugar, o justo viverá da fé, porque a fé é uma experiência individual. Nós somos seres, não fomos criados em bando, não somos produto de laboratório, não somos robôs, somos indivíduos, somos pessoais. Cada um é cada um, a forma de um foi jogado para lá, pode até parecer de uma certa maneira, mas não é idêntico. Então a palavra de Deus diz que essa fé, ela é uma fé individual. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Veja só que a assombração de um crente é ser alcançado pela apostasia, é apostatar da fé, é ouvir falsos pregadores, é ouvir falsos ensinadores, que a palavra de Deus não disse isso, não diz aquilo, não é isso que a palavra quer dizer, e fica torcendo, espremendo e colocando glosas interpolações na palavra. Mas a palavra de Deus diz que a fé é uma experiência individual. Eu tenho um padrão de fé, você também tem. Uns têm pequena fé, outros têm pouca fé, mas outros têm tamanha fé, grande fé. Ela pode começar muito pequenininha e você vai orando: Senhor, aumenta a minha fé. E você se lança ao trabalho do Senhor, à obra de Deus, ao reino de Deus, e o Senhor vai aumentando a sua fé e você vai sendo vitorioso para a glória do nome do Senhor. Muito bem. Então, o justo viverá e o Senhor não tem prazer na iniquidade. Emagreça a sua fé, emagreça a sua hipocrisia, o seu coração e cresça espiritualmente. Em sétimo lugar, o justo viverá da fé pelo exercício da experiência da fé. Trabalhar a fé, exercício da experiência da fé. Deus se agrada de nós quando nós colocamos a nossa fé em ação. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Aproxime-se do Senhor, chegue mais perto, seja praticante da fé. Essa fé vai produzir na sua vida milagres, sinais, prodígios, maravilha. Você vai crescer espiritualmente, o seu trabalho vai ser abençoado, a bênção de Deus vai estar na sua verbalização de cada palavra, nas suas mãos, no seu ir e vir, andando no reino de Deus. Louvado seja Deus. Este é o servo aprovado por Deus, aquele que é chamado na Bíblia de justo e que anda pela fé, anda na fé.
recebe a fé de Deus para crescer espiritualmente. Deus te abençoe. Feliz final de semana.